Quais os principais motivos que levaram Portugal a investir na colonização do Brasil? Quando foi que Portugal decidiu, de fato, colonizar o Brasil? Entendeu que era importante iniciar o processo de colonização no Brasil? O que marca a chegada dos portugueses no continente americano? Essas são perguntas importantes que nos ajudarão a entender, como Portugal chegou a implementar o que nós vamos chamar de processo de colonização do Brasil. Quando Portugal decide colonizar o Brasil, quais as primeiras medidas que serão adotadas? Qual o primeiro modelo de administração da colônia? Esse modelo deu certo? Essas são perguntas também muito importantes que irão contribuir para o andar da nossa conversa de hoje, que vai tratar de forma específica do início da colonização. Então, o que marca, o fato histórico importante que vai marcar a chegada dos portugueses de forma oficial ao continente americano é de fato a expedição que vai ser liderada pelo Pedro Álvares Cabral, quando ele vai avistar o Monte Pascoal, e isso vai marcar de forma oficial a chegada dos portugueses ao continente americano. Apesar dessa chegada ter sido no novo continente ter sido um fato importante, ter sido muito marcante, os portugueses naquele momento não tinham como prioridade econômica o comércio tinham como prioridade econômica o comércio de especiarias na Índia, como nós destacamos na conversa passada. Ou seja, os primeiros 30 anos da chegada dos portugueses ao continente americano, de forma específica, os primeiros 30 anos, de 1500 a 1530, esses primeiros 30 anos no Brasil, ele vai ser visto, como nós conversamos no encontro passado, vai passar para a história como período pré-colonial brasileiro, aquele período que vai anteceder a colonização de fato. Portanto, os portugueses, quando avista o Monte Pascoal, eles vão ficar poucos dias no Brasil e vão partir logo para a Ásia com o objetivo de adquirir especiarias que vão ser vistas para eles como valiosas, ou seja, mercadorias importantes que vão ser obtidas, segundo eles, na Índia. Portanto, é dentro desse cenário, é dentro desse contexto que as possibilidades econômicas da América Portuguesa vão ser desenhadas, vão ser pinceladas. E vão ficar, portanto, o interesse econômico na América Portuguesa, o interesse econômico no Brasil, ele vai ficar muito limitado. O interesse econômico por parte dos portugueses, porque o comércio das especiarias, como nós dissemos, era visto pelos portugueses como muito mais lucratividade do que quaisquer possibilidade de poder expandir o seu território na América Portuguesa e de forma específica no Brasil. Portanto, os primeiros 30 anos da história da América Portuguesa, os primeiros 30 anos dos portugueses no Brasil, eles vão se resumir, como nós também destacamos na conversa passada, eles vão se resumir à instalação, à construção de feitorias no litoral brasileiro. E aí vocês poderiam me perguntar, Nicolau, mas o que são feitorias? Feitorias nada mais são do que uma localidade, um ponto estratégico encontrado pela coroa portuguesa, onde nesse ponto estratégico, onde nessa localidade, iriam ser abastecido com produtos, produtos brasileiros, inclusive. Então, as feitorias foram espaços construídos e serviam para armazenar produtos para ser, digamos assim, investidos na coroa portuguesa, levados até Portugal e tudo mais. Portanto,
esses primeiros 30 anos ficaram limitados à construção e instalação de feitorias no litoral brasileiro, na exploração do trabalho dos indígenas, que foram as primeiras pessoas a serem escravizadas no Brasil, especialmente o trabalho dos indígenas nesse quesito aí para a derrubada do pau-brasil, que era uma árvore muito importante, tinha um certo poder econômico, uma certa valia econômica para Portugal devido a uma certa tinta vermelha que saía dessa árvore, e que essa tinta, né, era importante e servia para tingir tecidos. Mas quando é que Portugal vai decidir investir de fato na colônia brasileira? Quando é que Portugal vai perceber que é importante sair desse jogo de apenas assegurar o domínio da coroa portuguesa e dizer que era hora de colonizar o nosso território, né? Então, os primeiros 30 anos da história da América Portuguesa, como nós já vimos, foi marcado por essa questão. Por sua vez, a partir de 1530, né, Portugal vai perceber a necessidade de criar estratégias, de criar mecanismos que possa garantir a ele, Portugal, a posse de fato e de direito de parte das terras da América Portuguesa. Então, de forma inicial, Portugal vai perceber, aliás, os motivos iniciais que vão levar Portugal a investir, direcionar o seu olhar para a colonização portuguesa, para a colonização brasileira, né, vai ser o fato de que o comércio das especiarias, tão lucrativos outrora, né, tão lucrativos em outros tempos, esse comércio de especiaria vai se mostrar decadente. Aos poucos, esse comércio de especiaria vai deixando de ter importância, vai diminuindo esse comércio de especiaria, e é aí que Portugal vai perceber a necessidade de encontrar outros meios, encontrar outros mecanismos que possam lhe garantir estratégias, que possam lhe garantir força econômica, né? Um outro fator importante, além da queda do comércio das especiarias, que vai permitir que Portugal se direcione o seu olhar para a colonização portuguesa, para a colonização do Brasil, vai ser o fato de que os franceses vão representar um perigo muito grande, né, nas terras ditas de Portugal, no comércio e nas terras ditas que são de Portugal, as terras americanas ditas por Portugal, né, vistas pelo Tratado de Tordesilhas, né? Então os franceses vão começar a incomodar os portugueses, né, vão começar a tratar de comércios com os nativos, né, ou seja, com os povos indígenas na América Portuguesa, né? Então Portugal vai perceber. Então nós já temos aí dois fatores que vão levar Portugal a de fato tentar investir na colonização do Brasil. Primeiro, que o comércio com as especiarias vão começar a cair, não vai ser mais tão lucrativos como em outros tempos, e os franceses vão começar a incomodar, porque os franceses vão invadir as terras ditas portuguesas através do Tratado de Tordesilhas e vão começar a negociar com os povos indígenas, com os povos nativos. Então os franceses vão representar um perigo para o domínio de Portugal no Brasil. Os franceses vão representar uma ameaça para os portugueses a partir do momento que eles vão negociar com os nativos, com os indígenas. Dentro desse quesito, D. João III, que é o rei de Portugal nesse período, vai perceber a importância de tentar investir na colonização. Então ele vai perceber que é necessário aumentar os esforços que lhe possa garantir os interesses na América Portuguesa. E qual foi a solução encontrada por D. João III? Né, nesse quesito? A solução encontrada por D. João III vai ser o de dividir o território da América Portuguesa e entregar, logo após fazer essa divisão, e entregar esses territórios a pessoas interessadas, né, pessoas também da confiança da coroa portuguesa, entregar esses territórios a essas pessoas para que elas pudessem investir no desenvolvimento daquelas terras divididas, no desenvolvimento daquela região.
Tá bom? Então todo esse trabalho de investimento da colônia foi repassado a terceiros, ou seja, o desenvolvimento, o investimento da colônia brasileira, ela vai ser terceirizada, tá bom? Não vai ser de fato a coroa portuguesa que vai investir no desenvolvimento, vai entregar essa responsabilidade de desenvolver a colônia, de fazer com que essa colônia cresça e gere impostos a terceiros. A coroa, então, coroa portuguesa, vai dividir esse território na América em 15 lotes de terras e vai distribuir com terceiros, com pessoas da sua confiança. Esses 15 lotes de terras vão corresponder ao que nós chamamos de capitanias hereditárias. Portanto, as capitanias hereditárias vão ser o primeiro modelo de administração política do Brasil. Administração política da coroa portuguesa no Brasil. Compreenderam? Então, as capitanias hereditárias que são, na verdade, lotes de terras que foram divididas e entregues a pessoas da confiança de Dom João III. Então, essas capitanias hereditárias vão ser o primeiro modelo de administração política da coroa portuguesa no Brasil. E quem é que recebia esses lotes de terras, ou seja, essas capitanias? Quem recebia eram chamados de capitães donatários. Então, esse sistema de capitanias hereditárias doadas, entregues a esses capitães, é importante lembrar que esses capitães donatários não eram os donos dessas terras, eles apenas recebiam, e já nós vamos destacar as responsabilidades desses capitães donatários que não eram donos dessas terras. Portanto, esse modelo, esse sistema de administração política do Brasil, da coroa portuguesa no Brasil, chamado de capitania hereditárias, ele vai ser oficialmente implantado a partir de 1534, quando de fato inicia a colonização do Brasil. Quais eram então as funções desses capitães donatários? Na verdade, e quem eram esses capitães donatários? É importante se perguntar isso também. Os capitães donatários, na verdade, eram comerciantes, né? Eram pessoas pertencentes à burguesia, né? Aliás, eram pessoas comerciantes e pertencentes à pequena nobreza portuguesa, pequena nobreza de Portugal, e que tinha, claro, boas relações com o rei, né, com a coroa, senão não receberiam essas terras. Portanto, o desenvolvimento dessas capitanias era função exclusiva desse donatário, desses capitães donatários, que recebia, portanto, o direito de explorar, né, essas capitanias por meio de carta de doação. A carta de doação era que dava o direito aos capitães donatários de poder explorar, de poder desenvolver essas capitanias, essas terras. Os deveres dos donatários em relação à coroa portuguesa, os deveres dos capitães para com a coroa portuguesa eram atribuídos por meio também de um outro documento chamado de carta foral. Então, a carta de doação dava o direito dos capitães de investir e de explorar a colônia, e a carta foral, né, atribuía deveres aos donatários. Repetindo mais uma vez, a carta de doação era um documento que fazia com que os donatários desenvolvessem e explorassem a colônia, né, uma parte daquele lote que ele recebeu. A carta de doação fazia com que ele estabelecia direitos aos capitães donatários. A carta de doação estabelece direitos, inclusive o de explorar e desenvolver a colônia. E a carta foral, que era um outro documento, estabelecia os deveres desses donatários em relação à coroa. Perfeito? Em relação ao rei Dom João III. A terra que era entregue aos capitães donatários, por exemplo, como nós dissemos agora há pouco, não pertencia a eles, aos donatários, né? Essas terras pertenciam ao rei de Portugal, ao rei Dom João III. No entanto, a carta de doação dava-lhes aos capitães donatários o direito, por exemplo,
como nós dissemos agora há pouco, de se estabelecer nessas terras. A carta de doação dava o direito deles se fixar naquelas terras, tá bom? Para fazer com que eles pudessem administrar sua capitania da melhor forma possível. Na capitania, por exemplo, o donatário era a autoridade máxima, né? E algum defeito, algum delito, algum erro e alguma falta que esses donatários pudessem cometer, deveriam responder diretamente ao rei de Portugal, portanto ao rei Dom João III. A estratégia portuguesa era fazer com que a colonização da América Portuguesa fosse realizada por meio de investimentos particulares. Então esse era o objetivo de Portugal, era fazer com que a América Portuguesa se desenvolvesse, né? E esse desenvolvimento foi atribuído, como nós temos, a terceiros, e esses terceiros eram os capitães donatários. Todos os investimentos necessários para o crescimento e para o desenvolvimento econômico dessas capitanias fazia parte, portanto, de quem? De Dom João III? Não. Todo o investimento e todo o desenvolvimento econômico deveria ser obrigação do capitão donatário que recebeu essa terra. Isso inclui, inclusive, né, o estabelecimento, a construção de uma infraestrutura que pudesse atrair pessoas a investir nessas colônias, a se instalar, a se fixar naquela colônia. Os donatários, inclusive, tinham o direito, né, era um outro direito do donatário, que era de cobrar impostos em suas capitanias e de fazer essa distribuição, né, fazer distribuição de terras, no caso aqui chamado de Seis Marias, né, enfim. Ou seja, além de criar mecanismos que pudessem atrair pessoas a se fixar nessas terras, ou seja, investir em infraestrutura, atrair pessoas a se fixar nessas terras para que pudessem desenvolver e crescer economicamente aquela capitania, os donatários tinham também a função de cobrar impostos, né, nas suas capitanias. E para que tudo isso dê certo, era importante, né, que o donatário distribuísse terras, né, chamadas de Sesmarias, para que as pessoas pudessem investir, tá bom? Eu lembro que o sistema de Sesmarias, né, era uma questão que foi desenvolvida em Portugal, tá bom? Então, no que se refere de forma específica à infraestrutura, era importante que o donatário, né, desenvolvesse aquela estrutura que fornecesse segurança para quem pudesse chegar naquela capitania, né? E isso era estabelecido por meio de fortificações. Essa segurança dada a quem pudesse chegar na capitania, se estabelecer e desenvolver ações que pudessem crescer essa capitania, isso era feito através de fortificações. E para que se via essas fortificações? Um dos objetivos das fortificações era expulsar possíveis invasores, né? Principalmente os franceses, que era visto, como nós temos, como uma ameaça aos portugueses. Inclusive, essa ameaça francesa aos portugueses foi um dos motivos que levou Portugal a decidir colonizar o Brasil. Tá bom? Então, um dos objetivos dessas fortificações era a de expulsar estrangeiros, de forma específica os franceses. Essa expulsão era importante porque dava garantia e dava proteção aos portugueses contra os ataques aos povos indígenas, tá bom? E tudo mais. Mas é importante que nós destaquemos também que os capitães donatários tinham como atribuição a distribuição de terras, como nós já dissemos agora há pouco. E essas terras eram chamadas de sesmarias, né? Então, distribuição de sesmarias para aquelas pessoas que se interessassem em se fixar nessas capitanias. As sesmarias eram um modelo de distribuição de terras que foi criado em Portugal já no século XIV, né? E tinha o objetivo, né, de aumentar a produção de alimentos enviados a Portugal. Então, qual era o objetivo das sesmarias?
entregar a parcela de terras para pessoas interessadas em se fixar naquela capitania, e a pessoa que recebesse essa sesmaria tinha a função de produzir alimentos, e parte desses alimentos deveriam ser enviados a Portugal, tá bom? Aqui as sesmarias eram entregues a pessoas que estivessem interessadas em se instalar, né? E aquele que recebesse essa sesmaria tinha a obrigação de torná-la produtiva dentro de um certo prazo, talvez 5 anos. Então a distribuição dessas terras era um mecanismo utilizado, aliás, foi um mecanismo utilizado pelos portugueses para atrair pessoas, claro, para produzir alimentos, e essa produção de alimentos deveriam ser repassadas para Portugal. Claro que existem algumas limitações, algumas restrições para receber essas sesmarias. Por exemplo, alguma das limitações, alguma das restrições para que a pessoa recebesse essa sesmaria deveriam obrigatoriamente, quem a recebesse, ser cristã, deveriam tornar essa sesmaria produtiva em até 5 anos, como nós já dissemos, e pagar todos os impostos à coroa portuguesa. Quais capitanias hereditárias? A gente sabe que esse modelo de capitania hereditária ele não surtiu o efeito necessário para Portugal, né? Não vingou, não deu certo, né? Das 14 capitanias hereditárias, das 14 capitanias hereditárias, eram 15 lotes de terras, e esses 15 lotes de terras foram chamados esses 15 lotes de terras foram chamados de capitanias hereditárias. 14 capitanias hereditárias, portanto, foram instaladas no Brasil. E dessas 14 capitanias hereditárias, apenas 2 vingaram, tiveram prosperidade. A capitania de São Vicente e a capitania de Pernambuco, né? A prosperidade, o sucesso dessas capitanias, elas têm... Esse sucesso tem a ver com 2 motivos importantes, né? Está relacionado com 2 motivos importantes. O primeiro deles é a questão da produção de açúcar, e um outro motivo que foi uma política de menos desavença, de menos confronto com os indígenas. Então, o desenvolvimento dessas capitanias, claro, também elas se prosperou, se desenvolveu, mas não foi totalmente em paz, né? Essas 2 capitanias tiveram atritos com a coroa portuguesa, né? Enfim, mas quais foram os fracassos? Por exemplo, eu tenho algumas imagens que eu posso mostrar para vocês, né, dessas capitanias hereditárias, né? Vocês podem visualizar aqui, ó. Então são 14 capitanias hereditárias, né? Nós temos aqui a capitania do Maranhão. Nós tivemos o lote 1 na capitania do Maranhão, que foi doado para Aires de Cunha e João de Barros. Nós temos o lote 2, ou Quinhão 2 do Maranhão, que foi doado a Fernão Alves de Andrade. O Ceará era uma outra capitania, que foi doada a Antônio Cardoso de Barros. O Rio Grande, que foi doado a Aires de Cunha e também João Barros. Portanto, Aires de Cunha e João Barros já tiveram 2 capitanias, a do Maranhão e a do Rio Grande. Nós tivemos a capitania do Itamaracá, que foi doada a Pedro Lopes. A capitania de Pernambuco, que foi uma das que prosperou, doada a Duarte Coelho. A capitania de Bahia de Todos os Santos, que ficou sob a responsabilidade de Francisco Pereira Coutinho. A capitania de Ilhéus, João de Figueiredo Correia foi o donatário. Capitania de Porto Seguro, que ficou sob a responsabilidade de Pedro do Campo Tourinho. A Capitania do Espírito Santo, sob a responsabilidade de Vasco Fernandes Coutinho. A Capitania de São Tomé, Pedro Góes de Silveira foi o responsável por ser o donatário. A Capitania de São Vicente, que foi a outra capitania que prosperou, ficou sob a Martim Afonso de Souza. A de Santo Amaro e a de Santana, Pedro Lopes foi o donatário nessas 2 capitanias. Portanto, a de São Vicente, sobre a responsabilidade de Martim Afonso de Souza, e a de Pernambuco, sobre Duarte Coelho, foram as 2 capitanias que prosperaram. Nós já dissemos os motivos importantes da sua prosperidade, que ficou relacionado à questão de uma relação menos hostil, de menos desavença e de menos confronto com os indígenas, e também a questão da produção do açúcar. Foram os 2 motivos importantes para a prosperidade dessas capitanias, tá bom?
Mas as outras capitanias fracassaram, né? Essas capitanias, como forma de administração e colonização da América Portuguesa, fracassaram, como nós já dissemos. A existência delas no Brasil essas capitanias se estendeu até o século XVIII, mas esse sistema, é importante dizer, esse sistema enquanto único existente no desenvolvimento da colonização do Brasil, ele foi rapidamente substituído por um outro, que criou uma estrutura que centralizava o poder na colônia. Portanto, um detalhe importante, as capitanias hereditárias, como o primeiro modelo de administração política da coroa portuguesa no Brasil, foi um modelo de administração política descentralizado. Por que descentralizado? Porque distribuiu poderes com capitães donatários. O governo geral, que vai ser o segundo modelo de administração política do Brasil, que vai ser motivo da conversa que vem, vai ser um modelo político centralizado, né? E tudo mais. Mas vamos centrar, para a gente encerrar a nossa conversa de agora, vamos centrar na questão do fracasso. Por que essas capitanias fracassaram, né? Então, o fracasso dessas capitanias, ela está relacionada a vários fatores, né? O primeiro deles é a questão do isolamento, né? Havia pouco contato da capitania com a coroa portuguesa. A comunicação com a coroa era muito demorada, né? Havia também a falta de investimento, a falta de recursos, né? Alguns demoravam a chegar a esses recursos, né? Para desenvolver as capitanias demoravam. Também podemos relacionar a questão de falta de experiência administrativa de alguns donatários, né? Enfim, foram os principais motivos, né, que levaram ao fracasso dessas capitanias. Claro que existem casos em que o donatário nem se deu ao trabalho de ir para a sua capitania, né? Alguns receberam as capitanias, mas sequer compareceram ao território, como por exemplo Antônio Cardoso de Barro, donatário da capitania do Ceará, né? Outro fator importante, né, repetindo, Antônio Cardoso de Barro foi um donatário da capitania do Ceará e sequer compareceu, né? Outro fator importante no fracasso das capitanias foram os constantes ataques indígenas, né? Que acabaram dificultando a prosperidade dessas capitanias e resultaram, portanto, em morte de um grande número de pessoas. Tranquilo? É isso aí. Na nossa próxima conversa nós vamos tratar do segundo modelo de administração política da coroa portuguesa no Brasil, chamado de governo geral. A capitania, o primeiro modelo, era um modelo político descentralizado, porque distribuiu poderes entre os capitães donatários. Tranquilo? Abraço virtual a todos e a todas.